o Armindo Leitão matou o seu professor em Cuba? Jamais faria isso. Por que, por que achas que ele foi acusado? O professor nos ajudava também na troca de divisas, como nos ajudava a conseguir comidas mais baratas, nos ajudava a conseguir... Mas se eles tinham uma relação de pai e filho, por que tinha que ser logo ele? Aí está. Por quê? Porque dias antes da morte do professor, ele já havia entrado em contato com o professor, como sempre, como o professor entrou também em contato comigo. Okay. Esse crime foi cometido por alguém muito astuto, alguém que não é a primeira vez que ele faz isso. E em Cuba nós temos os delitos lá em Cuba. Como é que era a conduta do professor? E nem a família dele sabe onde é que ele ia. Agora, em Cuba, é verdade. Achas que o professor estava metido em coisas, o professor ia movimentos procurar ilícitos? Em lugares, sim, em lugares que ninguém sabe. Ninguém sabe, mas pronto. Achas que a morte do professor foi ajuste de conta? A morte do professor podia ser tanto ajuste de contas, como podia ser um acompanhamento que estavam lhe a dar. O Estado angolano mantém uma posição de aceitação. Isso é o mais triste. Sem ter uma visão crítica das coisas. O respeito do governo angolano para com o governo cubano é muito grande. Grande até demais, isso nós temos que ter bem Não claro. quis comprometer as relações? Não, quer dizer, a imagem tem que manter. Quer dizer, as pessoas que representam têm que estar bem vistas, porque eles têm as dúvidas e as incertezas. Mas deram-lhe 20 anos ou não? É onde estamos, ninguém sabe. A nossa embaixada também diz que, lhe deram mesmo, mas também não está esclarecido o que aconteceu. Estás a ver? A insuficiência do setor diplomático lá. Incriminaram Armindo Leitão Jeremias. Agora tem um outro cidadão angolano, o nosso chefe, excelentíssimo, Manuel Vicente. Não é verdade? O nosso excelentíssimo Manuel Vicente, né? Dizem que um supostamente assassinou uma pessoa, mas não conseguem provar, porque até hoje não temos os factos bem claros. Mas dizem que o outro desviou milhões e milhões, levou para Portugal, não é verdade? Mas, até o momento, ele já está aqui em Angola, está com a família, está tudo bem. Já detido. Ligou e falou Ligou para mim e disse, olha, Marcos, o que eu estou a passar aqui dentro, olha, o meu irmão, eu se ficar mais um tempo aqui, eu morro aqui, aqui já não aguento mais. Rádio 20. Papo reto. Ouvintes, boa tarde. 17 horas e 46 minutos. É mais uma edição do seu programa Papo Reto, hoje, sábado, 24 de julho, o ano é 2021. Portanto, hoje propomos-nos conversar com um estudante, foi estudante em Cuba e agora aqui em Angola trabalhador. Mas antes de falar com o mesmo, deixa-me falar então da Estagiários Finance. Procura Estagiários Finance, empresa muito experiente em multiplicações de ativos, está localizada no Zango 3. Portanto, a Estagiários Finance tem a capacidade de multiplicar os seus ativos, rentabilizar para que, portanto, os seus valores cresçam e multipliquem-se. Na Estagiários Finance encontra-se os melhores gestores para poder então gerir o seu bem, tá certo? Entre em contato com a Estagiários Finanças através do 926-730005, 926-730005. Obtenha mais informações de como rentabilizar os seus valores, portanto, para que possa então aí aplicar um certo montante e receber com um acréscimo. Esse acréscimo é os juros, tá certo? Esteja com a Estagiários Finanças, porque a Estagiários Finanças está com a Rádio 20. Marcos Vilhena está conosco na Rádio 20. Vamos ter aqui uma conversa muito delicada, muito por conta de um episódio que aconteceu em Cuba com o irmão angolano. E o Marcos Vilhena, colega deste mesmo irmão angolano que está detido ou preso, Marcos tem a melhor informação para passar-nos e, portanto, ele está aqui por este mesmo motivo, para falarmos sobre o que aconteceu relativamente com o nosso irmão em Cuba, que foi acusado de então ter morto o seu professor. Marcos Vilhena, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Perfeito. Gosto assim, objetividade, tá vendo? Você falou obrigado pelo convite e não falaste mais nada, estás à espera da minha pergunta. Obrigado pelo convite, papo reto, tufa.
Toma, eu te dou, você responde, eu respondo. Ou seja, como é que eu digo isso? Eu te dou, você responde, tu respondes, eu te dou, responde. Epá, pronto, nem sabes como é. É muito bom. Estamos a debater acerca do tema e isso é Yeah. positivo. Exatamente, Marcos. Marcos, você está aqui na Rádio 20 muito por conta de um estudante angolano em Cuba. Está preso. Se foi condenado ou não, uns dizem que foi, outros dizem que não. Não sei, você vai falar. E, portanto, ele foi seu colega, né? Certo? De turma, de escola. Você voltou, mas ele não voltou porque está preso em Cuba. Corretamente. Por que você acha que é interessante falar sobre isso? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, família angolana. Boa tarde a todos. O que tem acontecido é o seguinte: há certas incertezas, há certas inconveniências nesse processo. E como eu sou o indivíduo que conhece o caso, que acompanha o caso, estive lá, como agora estou aqui, levantei o caso. O que nós não temos até o momento são as coisas bem claras. Portanto, nós chegamos em Cuba no dia 1 de fevereiro de 2015. Isso, começando mesmo no início, yeah. Nós fazemos parte da que eu chamo a última geração de estudantes angolanos na diáspora. E Cuba é o país que mais determina em termos de recursos humanos cá. Temos Rússia também. E vivemos muitas coisas que infelizmente é muito triste quando temos uma representação no exterior, não é verdade? E até o ponto de termos um colega, irmão, a ser crucificado dessa maneira. E temos que aceitar. Agora, a questão é a seguinte: mas se dizem que essa pessoa fez e desfez, por que não há transparência nesse processo? Marcos, eu vou te cortar, vamos chegar ali nesse ponto, mas para elucidar melhor as pessoas, você vai chegar aí, é muito interessante esse ponto aí que estavas a tocar, para elucidar as pessoas. Qual é o nome do teu colega que está preso em Cuba? Armindo Leitão Jeremias. Armindo Leitão Jeremias. O Armindo Leitão matou o seu professor em Cuba? Jamais faria isso. Por que que achas que ele foi acusado? Ele foi acusado pela relação que havia entre eles. Né? Qual era a relação deles? De pai para filho, uma amizade forte, conviviam juntos, sempre andaram juntos. Havia ajuda mútua entre os dois. Que tipo de ajuda, por exemplo? Tanto o professor era alguém, nós chamamos de professor, mas realmente era gestor do armazém da faculdade. Okay. O professor, desde um princípio, sempre agiu, né, no sentido de ajudar todo estudante estrangeiro da faculdade. E nós reconhecíamos isso e sempre convidamos o professor, e sempre que vinha algo de Angola, sempre demos para o professor uma oferta. Dinheiro ou algum bem palpável? Roupas, bens, às vezes um dinheirinho, às vezes convidávamos o professor para conviver conosco. E até os últimos dias, alguém que tinha uma relação muito saudável conosco e era uma pessoa que normalmente podia ter contato conosco, como sempre teve. Ok. Por que que as pessoas, por que a justiça entendeu que o teu colega, repita o nome? Armindo Leitão Jeremias. Por que que a justiça entendeu que é o Armindo quem matou o professor? Por isso que disse há bem pouco tempo, pela relação. Portanto, o que acontece? Mas se eles têm uma relação de pai e filho, por que que tinha que ser logo ele? Aí está. Por quê? Porque dias antes da morte do professor, ele já havia entrado em contato com o professor, como sempre, como o professor entrou também em contato comigo. Okay. São coisas que sinceramente me afetam muito, porque eu sei o que aconteceu naquele país. Então, o professor sempre entrou em contato conosco, o professor sempre conviveu conosco, mas havia uma coisa: os últimos contactos com o professor, né?
o Armindo tinha a necessidade de conseguir algumas divisas porque ia sair do país, na verdade. Então, o professor nos ajudava também na troca de divisas, como nos ajudava a conseguir comidas mais baratas, nos ajudava a conseguir sempre algo mais econômico, de modos a não nos prejudicar. E ele dizia sempre o seguinte: vocês todos da faculdade são meus filhos e nunca ninguém aqui vai poder abusar de vocês. E ele sempre tratava se disponibilizava para isso. Essa era a vossa relação, né? Essa era a nossa relação, como nos nossos aniversários, o professor sempre esteve lá, na nossa própria licenciatura, o professor sempre esteve lá. E além do professor, alguém mais da família do professor tinha uma relação assim profunda conforme vocês tinham com o professor? Não. Vocês conheciam a família do professor? A família do professor nós conhecíamos superficialmente, porque o professor vivia com a sua mãe, com sua irmã, às vezes o filho vinha, né, um dos filhos dele. Conhecíamos muito bem a família. A filha diz... A filha é que não vivia com o professor. A filha diz a que, filha não vivia diz com que portanto, o Armindo, a filha confirma que o Armindo realmente foi o autor da morte do professor. Aí está. Vocês conhecem essa filha? A filha conhecemos, assim, de vista. É alguém que nem para muito com o pai. O pai que vai mais lhe visitar. E a relação deles era assim. O que acontece? A filha quer um culpado. A filha quer um culpado e pressionou. E tem contactos lá em Cuba. Pressionou. E aí tiveram que culpar alguém. Então o que acontece? Nesse processo todo, só não houve transparência. Então, a partir do momento que tu dizes que essa pessoa foi o autor de um delito dessa magnitude, tu tens que demonstrar por A mais B que essa pessoa fez isso. Agora, vamos só ser lógicos e analisar os factos. Tudo o que eles dizem é dedução. Porque se tivessem provas concretas, o caso não duraria quase um ano. Esse caso já tem um ano? Esse caso vai fazer um ano agora em setembro. Okay. Agora, vieram fazer o julgamento depois de quase 9, 10 meses. Tivemos o julgamento e a favor deles. O que acontece? A filha, eu já ouvi que há contactos lá com a polícia e tudo isso dos familiares deles, que há familiares na polícia. Que isso, para mim, onde é justiça, isso não deve importar. O que o Marcos acha é que a família está a cozinhar aí uma cena para prejudicar o Armindo. Corretamente. O Estado angolano mantém uma posição de aceitação. Isso é o mais triste. Sem ter uma visão crítica das coisas. É muito triste estamos a viver uma situação dessa, uma acusação desta magnitude e não haver uma visão crítica. Nós tivemos advogados no caso, todos cubanos, não é verdade? Quem acompanhou o caso foram todos cubanos. O primeiro advogado que banalizou o caso, eu estive lá durante esse período, até o momento em que entrou o segundo advogado, depois de alguns meses, que tentou fazer alguma coisa, mas já era muito tarde. O nosso colega não teve aquele acompanhamento jurídico como deveria ser. Esse é um dos problemas. Por quê? Porque acredito que pela embaixada não ter o setor jurídico no ativo, num país na qual temos uma comunidade com um número significativo de habitantes angolanos lá em Cuba, naquele tempo a sua maioria estudante. Acho que por isso teve aquela, pronto, vamos hoje aceitar, mas também pela dívida moral que há de Angola com Cuba. Isso nós temos que falar. Ok. Isso é uma coisa que temos que deixar bem claro. Você acha que o governo... Nós vamos ser bem claros. Por quê? Porque as coisas, o que nos ensinaram é aceitar ali. Nós tivemos que aceitar muita coisa. Agora, ter que aceitar uma coisa, um abuso desse tipo, nem sequer temos esclarecimentos, não temos os factos bem claros. Isso é um abuso com a vida do nosso colega. Você acha que o governo angolano acomodou-se, não quis mesmo dar tratamento devido a esta situação? Há muito, o respeito do governo angolano para com o governo cubano é muito grande até demais, isso nós temos que ter bem Não claro. Quis comprometer as relações? Não, quer dizer, a imagem tem que manter, quer dizer, as pessoas que representam
têm que estar bem vistas, porque Ok. eles têm as dúvidas e as incertezas. As dúvidas e as incertezas. As dúvidas e as incertezas devem existir quando tu fazes uma análise profunda dos factos, Ok. na qual houve barreiras e também o nosso Estado não conseguiu fazer. Então continuaram com as dúvidas e incertezas. Essas coisas já tenho que dizer porque não estamos a ver nenhuma resposta. Agora, o que é que vai acontecer durante esse período todo? O nosso colega está ali comprometido, e eles pensam que se as pessoas falam, que é o que nos ensinaram a aceitar, se as pessoas falam, comprometem mais o nosso colega, o caso do nosso colega. Mas onde é a justiça de verdade? Onde os factos estão direcionados à verdade? Isso não importa. Nós Ok. temos que ir a caminho da verdade. Ok. Agora, uma coisa, vou lhe dizer uma coisa aqui. Vou lhe dizer uma coisa que é bem importante. Os cubanos vêm para o nosso país. Os cubanos têm a liberdade que têm. Todo mundo sabe como é que vive um cubano aqui. E como é que vocês viviam lá em Cuba? Nós em Cuba, nós tivemos sempre na condição de aceitadores. Isso é um Ok. facto. Isso é um facto. E todo indivíduo que me conhece não me deixa mentir. Todo indivíduo que estudou lá não me deixa mentir. Nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar muita coisa. Marcos, E é doloroso. ok, É doloroso. compreendo como é que é difícil viver no país do outro. Mas, Marcos, o que eu quero entender é o seguinte: rolou. O Armindo foi acusado pelo facto de ter sido encontrado o corpo do seu professor muito próximo da sua casa. Foi esse um dos motivos. É verdade que o corpo estava próximo da casa do Armindo? Não é verdade. Não, o corpo por um corpo estar próximo da tua casa. Então, quantos vizinhos morreram próximo das nossas casas? Não é verdade. O que acontece é o seguinte: é a relação e o professor vivia também naquele perímetro. Mas o que acontece? Esse crime foi cometido por alguém muito astuto, alguém que não é a primeira vez que ele faz isso. E em Cuba nós temos os delitos lá em Cuba. Como é que era a conduta do professor? Quem era esse professor? Esse professor era uma pessoa com bom coração, era uma pessoa que, pronto, fazia as suas ações. Estava ele envolvido fazia em alguma fora do operação? nosso perímetro, nós não sabíamos. Sabes de alguma situação em que ele estava envolvido, em que ele estava envolvido em situações ilegais ou atividades ilegais que ele praticava? Este professor praticava alguma atividade ilegal? Lá em Cuba tem certas coisas que aqui são legais, lá é ilegal. Agora, o que acontece? O câmbio de divisas lá é ilegal, tudo tem que ser feito, não há um mercado informal, o mercado informal lá não é reconhecido, mas existe. E o professor praticava isso? O mercado informal, tipo, nós estamos a trocar divisa, aqui eu tenho $1, não sei o quê, é o que acontece lá, isso é crime lá. Então o que acontece? As pessoas fazem isso normalmente, porque também, pela lógica, é algo normal, não é verdade? Agora, o professor fazia esses procedimentos, mas fazia como? Professor, nos ajudem a resolver essa situação de um câmbio de divisa, tanto cambiar da moeda nacional de lá para as divisas internacionais, euro, dólar, como cambiar de divisa internacional para as moedas nacionais de lá. Então o que acontece? O professor várias vezes me disponibilizei a dar-lhe uma boleia, a lhe acompanhar. Ele negou, mas não foi uma vez, foi durante anos a negar. E nem a família dele sabe onde é que ele ia. Agora, se em Cuba, é verdade. Achas que o professor estava metido em coisas, o professor ia movimentos procurar ilícitos? em lugares que ninguém sabe. Ninguém sabe, mas pronto. Achas que a morte do professor foi ajuste de conta? A morte do professor podia ser tanto ajuste de contas, como podia ser um acompanhamento que estavam lhe a dar. Agora, deram-lhe um acompanhamento. E essa pessoa que fez isso é tão astuta que até o ponto de incriminar alguém e sair do caso ileso. É o que aconteceu nesse processo. Até os próprios juízes, o próprio advogado que está a acompanhar o caso, diz: o vosso colega é inocente, mas vai pagar. E lá foram bem claros. Se não aparecer alguém nesse caso que nós podemos meter a culpa nele, o vosso colega vai pagar. E é o que está a acontecer, vai pagar porque tem que pagar, porque eles acham que tem que pagar. Ok. Mas pagar o quê? Valor ou pagar mesmo com tem que a pena? pagar com uma pena. É a pena que eles deram de 20 anos. Já foi julgado?
Já foi julgado. E ele sabe não que já foi julgado? conseguiram- Durante o julgamento, não conseguiram incriminar o nosso colega. Ele esteve lá, o julgamento Mas foi. como Ele assim? Se presenciou o julgamento. Mas não deram-lhe foi? 20 anos. Não sentenciaram ali. Quer dizer, a sentença. E como é que está-se a falar que são 20 anos? A sentença disse que o tribunal aceitou a sentença que pedia a fiscalia, que eram de 20 anos. A fiscalia pedia 20 anos. Devido à pressão Uhum. que a filha teve ali, a filha fez tanta pressão, a fiscalia pediu 20 anos e o tribunal aceitou aquilo, não é verdade? Ok. Agora, se for a ver o que levou a essa condena, essa sentença, que ninguém sabe quais são os factos reais. Mas deram-lhe 20 anos ou não? É onde estamos, ninguém sabe. A nossa embaixada também diz que, lhe deram mesmo, mas também não está esclarecido o que aconteceu. Estás a ver? Ok. A insuficiência do setor diplomático lá. É uma E insuficiência principalmente muito a comunicação. grande. Tá muito, a comunicação está muito. Não há comunicação. Eles, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se fosse alguém, se fosse filho de alguém de valor desse país, esse caso já estaria resolvido há muito tempo, mas há bastante tempo mesmo, porque esse é um caso de muita incerteza, muita incerteza. Olha, agora vamos só comparar dois cidadãos angolanos, não é verdade? Vamos ainda fazer comparação de dois cidadãos angolanos para ver quem é que o Estado, se o Estado não pode fazer algo pelo angolano. Vamos comparar o nosso cidadão Armindo Leitão Jeremias, estudante, né, que foi cumprir, não estudante qualquer que foi lá só, foi cumprir uma missão de Estado pelo Instituto Nacional de Bolsa de Estudo, Instituto de Gestão de Bolsa de Estudo, foi lá cumprir uma missão de Estado, um indivíduo que tinha que ser formado para suprir as necessidades do Estado. Foi Armindo Leitão Jeremias, cumpriu a sua missão, não é verdade? Ok. Terminou. E aí vem essa incriminação, tá bem, eles incriminaram Armindo Leitão Jeremias. Agora tem um outro cidadão angolano, o nosso chefe, excelentíssimo, Manuel Vicente, não é verdade? O nosso excelentíssimo Manuel Vicente, né? Era ex-presidente da República, tem que se fazer algo. Ele é cidadão, mas também, pronto, ocupou um carguinho, tá bem. Agora, o que acontece? Os dois cometeram. Agora, dizem que supostamente assassinou uma pessoa, mas não conseguem provar, porque até hoje não temos os factos bem claros. Mas dizem que o outro desviou milhões e milhões, levou para Portugal, não é verdade? Mas, até o momento, ele já está aqui em Angola, está com a família, está tudo bem. É um angolano que o Estado interviu, tirou-lhe da mão da União Europeia, porque também é alguém que pode render um pouquinho mais para o Estado, não é? Porque tê-lo aí também poderia ser ter divisas e ter muita riqueza de Angola perdida lá na mão dos europeus. Está bem, é a estratégia, veio. Né? Mas esses desvios todos feitos, quantas pessoas ficaram sem educação, quantas ficaram sem saúde nesses desvios todos? Muita gente. Quantos morreram nas portas dos hospitais por falta de medicamento desses desvios todos? Então, mas ele diz também que não matou ninguém, né? O nosso excelentíssimo, mas também o nosso colega diz que não matou ninguém, não conseguem provar. Agora, por que foi automaticamente recuperado das mãos dos europeus, o outro não consegue ser automaticamente recuperado da mão dos cubanos? Marcos, tem sido muito ativo nessa situação do Armindo. Você foi colega e amigo, ex-amigo, mas a família, não estamos a ouvir a voz da família. Cadê a família? O caso da família é algo muito normal. É uma família humilde, não é verdade? Que não tem muitos recursos para dar suporte nesse caso. E eu tenho isso na veia, é algo natural em mim. Quando eu não estou de acordo com algo, vou mesmo falar e não muda nada. Não importam terceiros. Mas isso é algo que eu aprendi da minha família. Quando estás certo, não importa. Luta pelo que é certo. Então, eu sou assim. E para quem me conhece em Cuba, eu sempre representei a comunidade estudantil lá. Lutamos por tantas coisas. Eu vou lhe dizer uma coisa.
uma das minhas poucas derrotas que não está a ser clara é essa de ter um meu colega aí preso. Porque eu conheço a Para minha ti ele não comunidade. matou. Não tem necessidade de fazer isso. Não tem O que é que necessidade achas alguma. o que é que achas que Olha, deve ter acontecido? Agora, olha, se eu te, Não, se assim, em uma palavra, o que é que achas que deve ter acontecido? armaram-lhe isso. Olha, isso é em Cuba há uma certa máfia deles. Eles acompanham os cubanos que se movimentam com estrangeiros. Todo cubano que se movimenta com estrangeiro é delicado. Eles acham que esse cubano está conseguindo algum dinheiro e não sei o quê. É delicado. Então, é um acompanhamento que lhe fizeram, mas alguém muito astuto criou todo esse problema e sobrou para ele. Agora, ele tem que pagar porque não aparece mais ninguém, porque isso foi bem claro. Se não aparecer mais ninguém, ele vai ter que pagar. Achas que o Armindo foi usado como bode expiatório, aquela pessoa que pela qual todas as culpas recaem sobre ele, só porque precisam encontrar alguém que deve pagar sobre isso? É isso, é isso. Não porque com o objetivo de demonstrar ao mundo que a justiça cubana é das melhores. A justiça a cubana se faz sentir, que as leis em Cuba se fazem sentir. E por outro lado, demonstrar que todo indivíduo que confronta as ideias tanto do Estado, porque os dois Estados são amigos, que confronta tanto a ideia do Estado cubano como a ideia do nosso setor lá, é visto como inimigo e vamos demonstrar que nós somos mais fortes e criam esse tipo de situação. Nós não sabemos o que aconteceu ali porque eles não conseguem demonstrar. Mas o que eu ouço do o meu colega ligar para mim a lamentar, ou a ver as cartas que o meu colega manda para mim, aquilo vai resultar Ele fala consigo? homicídio. Ele ligou para mim, o meu colega pediu, porque o Já caso detido? estava na mão da família. Já detido? Já detido. Ligou e falou o quê? Ligou para mim e disse, Falou o quê? olha, Marcos, o que eu estou a passar aqui dentro, olha, o meu irmão, eu se ficar mais um tempo aqui, eu morro aqui, aqui já não aguento mais. O que eles Suicidar-se estão a fazer comigo, que estão a fazer comigo, a me incriminarem de uma coisa que eu não fiz, a humilhação que eu estou a passar aqui dentro. Marcos, tu me conheces também, esse senhor que era nosso pai, ou você era acusado de matar esse senhor. Como é que assim. achas que ele está emocionalmente? Não, ele não está bem, não está bem porque uma pessoa que não fez nada, já essa hora estaria conformada, nós já vamos há um ano, já estaria conforme. O ser humano tem a capacidade de aceitar as coisas, isso é um facto. Nós aceitamos a nossa realidade, estamos a ver crise, mas já aceitamos, né? Em muito pouco tempo. Em pouco tempo o ser humano tem a capacidade de aceitar as coisas, ele já aceitaria. Mas para uma pessoa estar a lamentar hoje, ainda mostrei o vídeo aqui no nosso colega do estúdio. Eu disse, olha só o que está acontecendo. Você acha que eu tenho que ficar de braços cruzados e aceitar conforme nós tivemos todo o tempo a aceitar? Não posso. Como é que ele está a ser tratado lá? Como é que ele está a comer? Está a comer a comida que está a lhe ser dada na prisão? Alguém está a dar apoio? A namorada às vezes faz qualquer coisa que está lá, né? Mas também já é o último ano dela, já vem para cá. Tem outros colegas que às vezes também dão um suportezinho. Mas ele esse ano vai ficar sozinho já, né? Todos vêm, já a maioria dos nossos colegas vêm. E ele vai ficar sozinho, já não vai ter aquele apoio emocional, não vai ter aquele suporte que vai ficar na mão da embaixada, que é algo que não é lá muito bom, né? Ok. Não é muito bom. Marcos, nós estamos já no final do nosso programa. Tão rapidamente diga o que é que o governo deve fazer para superar e ajudar nesse sentido? Até o ponto em que chegamos, eu acho que já não podemos criar tantos transtornos, mas buscar uma solução. Eu acho que, em primeiro lugar, o governo tem que esclarecer os factos. Se for necessário ver a perícia, o trabalho da peritagem, o trabalho da perícia cubana, vamos analisar os factos, vamos chegar a uma conclusão e tá bom. Em segundo lugar, o governo
tem que ter a capacidade, como todo angolano tem que ter essa capacidade de sentir-se no lugar do outro. É preciso termos a capacidade de nos metermos no lugar do outro. Quando a ferida do teu irmão não te dói, então não estás bem também. Então, temos que ter essa capacidade. E se o nosso governo não tem essa capacidade, ou só tem essa capacidade para alguns e não para os outros angolanos, isso é um problema. Então, ter essa capacidade é sentir o que o nosso irmão está a sentir e trazer aqui o nosso irmão no meio dos angolanos e seus familiares na qual nós podemos ajudar e dar aquele acompanhamento, porque ele ali não está bem. Ele ali não está bem. E, mais uma vez, vou dizer aquilo que eu sempre tenho dito: juntos nós somos mais fortes, e acredito que o angolano tem que se levantar e dar força, tem que dar força nos outros angolanos que estão a passar por situações do gênero. As injustiças têm que ser combatidas e as coisas têm que ser bem aclaradas. Mais uma vez, obrigado pelo apoio do povo angolano que tem dado, né? O nosso colega lá em Cuba, ele também agradece muito, né? Porque está a viver essa injustiça e ele lamenta. Mas vamos continuar a lutar até o final e agradecer à rádio, muito bem, agradecer a todos os angolanos que contribuíram para isso. Tá certo. Marcos Vilhena, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, obrigado por ter esclarecido aqui para nós na Rádio 20, para os nossos ouvintes e para os angolanos em geral. Portanto, volte sempre que quiseres, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou me despedir de si, tá certo? Fazemos votos aqui de que a situação tome um caminho, um rumo diferente do que estamos a acompanhar neste momento. Contudo, eu devo só agradecê-lo e despedi-lo, tá certo, Marcos? Muito obrigado, volte sempre que quiseres, e foi mais uma edição do seu programa Papo Reto. Portanto, ouvintes, continuem ligados na Rádio 20, a número 1 de Angola, a primeira rádio online com uma dinâmica diferente. Na técnica e seleção do seu programa esteve o DJ Milton Júnior, portanto, na filmagem Honório José, e na produção Felipe. E a falar para todos vocês, Paulo Negrão, o homem que toma banho com fezes de leão e bufes de Lisboa. Ouvintes, boa tarde, continuem ligados à Rádio 20. Obrigado. Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra